Oi gente, sou o Heráclito, estou de volta com o terceiro vídeo da série sobre Loki, o seriado da Disney Plus, falando sobre o terceiro episódio, né? Então se você puder curtir, compartilhar, ativar o sininho, etc. Eu vou deixar aqui linkado embaixo os outros dois vídeos que eu gravei sobre esse tema. Ainda vou gravar um outro vídeo sobre o arquétipo do Trickster, né, que é importante para entender o Loki. E vamos lá. Primeiro, algumas questões sobre a narrativa, né? Como vocês se lembram, até então tinha três grandes temas narrativos, né? Identidade, liberdade e possibilidade de redenção. Um terceiro tema muito importante, grandes repercussões filosóficas é colocado, que é o amor, l'amour, né? E isso, eu vou tentar debater um pouco isso, trazendo algumas concepções filosóficas sobre o amor e a importância dessa discussão dentro da narrativa, né? É interessante porque o episódio começa em uma ilusão. E como já sou macaco velho, né? Sou uma pessoa que leu a luta do Itachi com o Sasuke, que toda ela no começo é uma ilusão. Talvez, em determinado momento desse episódio, todo o restante do episódio seja uma elaborada ilusão feita ou pela Sylvie ou pelo Loki, mais provavelmente o Loki, se isso for verdade, para conseguir extrair informações dela. Como, por exemplo, o fato de que todos os membros da TVA são variantes, iguais a eles, só que com lavagem cerebral para poder se tornarem agentes. E a maneira como ela usa aquele encantamento. A Sylvie, algumas teorias davam conta de que ela poderia ser a Enchantress, ou então uma personagem baseada na Enchantress dos New Avengers, chamada Sylvie, né? Mas você vê que ela é uma personagem original, com elementos tanto da Enchantress quanto da própria Lady Loki, né, dos quadrinhos, ambos os quadrinhos, mas ela é um personagem original. Que é bem interessante que apareçam personagens originais. Né, a Harley Quinn, por exemplo, ela é uma personagem original da série animada do Batman, que pulou do desenho para os quadrinhos, dos quadrinhos para os filmes, etc. Né? Isso é muito interessante, porque na hora em que acaba essa cena inicial e começa a aparecer o logo da Marvel, começa a tocar uma música muito específica chamada Demons, da Hayley Kiyoko. E a letra dessa música é mais ou menos assim: Please forgive me, I've got demons in my head. Né? Obviamente a Sylvie, né, ela tem aqueles chifres, foi comparada àquele vitral do demônio, né? There's something in the water. I don't like the flavor. I don't like the taste. Searching for nirvana. Something that you take it away from me, né? Então isso aí já dá uma pista, né? De que talvez não apenas a agente lá da TVA esteja com demônios na cabeça, né? Como também um dos dois variantes, ou a Sylvie ou o Loki, esteja sob o efeito de um elaborado encantamento para poder revelar algum dos seus planos ou alguma informação crucial. Como eu já disse, o fato dos membros da TVA serem variantes, nos quadrinhos eles são todos clones, né, para o outro, né? É interessante também que em determinado momento também, quando ela está ainda na cabeça da agente, começa a tocar uma outra música da Lady Tron chamada Deep Blue. E nessa letra antecipa um monte de coisa que vai acontecer no episódio, né? Porque a letra fala de Blue, I wanna take you to the sun, né? Eu quero levar para o sol. In the power station, at the heart of a town. Eles estão procurando justamente uma fonte de energia, né? E em determinados momentos essa letra também fala de trem, etc, né? Então essas duas músicas, elas funcionam como uma metalinguagem para dar pistas do que está acontecendo. Obviamente, numa primeira visada, você não vai se tocar
de toda essa metalinguagem. E aí ela tenta invadir a TVA, o Loki e ela escapam, e eles vão parar em Lamentes, né? Esse Lamentes é um planeta que vem dos quadrinhos, do Annihilation Prologue, que fala da destruição de Zendar, né? É focado na Nova Corp, né? No Nova. E ali acontece uma série de coisas, surgiram várias possibilidades, né? Uma das coisas que se falou é que o Loki estaria com a Joia do Tempo. Eu acho improvável, né? Primeiro porque se ele tivesse com a Joia do Tempo, ele teria feito muito mais coisa ali, ele teria muito mais possibilidades. Quando ele pega na Joia do Tempo, se você assistir de novo a cena, não mostra ele soltando, mas você escuta o ruído da pedrinha batendo, antes do negócio todo ser desintegrado. E ele já mostrou, porque quando vai cair numa coisa sobre ele, ele usa telecinese para colocar de volta no lugar, né? As pessoas acharam isso muito parecido com o efeito da Joia do Tempo. Mas ele consegue usar telecinese, já mostrou que usa telecinese em 2 outras ocasiões. No último episódio e no filme, quando ele está zangado dentro da cela dele, que ele fecha os punhos e derruba todos os móveis que estão ao redor dele, né? Então esse poder de telecinese não é algo nem novo, né? E ele teria muito mais possibilidade de fazer coisas. Ele estaria com a Joia do Infinito, o que aumentaria exponencialmente os poderes dele, né? O que me reforça a tese, a teoria de que ele, na verdade, aquilo ali, do momento em que ela colocou as mãos nas têmporas dele para tentar encantá-lo, ele reverteu, e aquilo ali é uma ilusão que ele está fazendo para tentar ou capturá-lo, ou fazer alguma coisa, ou simplesmente ser um trickster, né? É bem interessante, em termos psicológicos, a maneira como a interação deles se dá. Porque claramente, né, o Loki é um extrovertido, é epimeteico, ele primeiro age, depois pensa. E ela é uma introvertida prometeica, né? Ela pensa, depois age. Tanto é que eles olham, isso não é um plano você tem que... Isso é uma coisa que você fez. Quando ele se transforma, não quer usar a violência, ele quer usar a desperteza, né? Para poder entrar no trem. E ela é muito mais cautelosa, né? Essa é uma característica dos extrovertidos, né? Uma certa... essa característica epimeteica, né? De primeiro agir, de não se planejar, de reagir, são mais reativos. Enquanto os introvertidos, eles têm um maior planejamento, justamente para se proteger dos objetos, né? E você tem essa interação muito interessante entre um extrovertido e um introvertido. E tem vários momentos que são rimas, né? Por exemplo, se vocês lembrarem do Thor, no primeiro filme do Thor, ele toma uma cerveja, ele joga o copo no chão e diz nada. E o Loki faz a mesma coisa, né? Joga o copo no chão e grita nada. E tal hora, ela dorme e ela acorda com ele dançando e bebendo e se divertindo. Que também é outra coisa bastante extrovertida. Havia essa possibilidade ali dele beber e se divertir. E ao invés de ele tentar seguir com o plano, manter as roupas que ele estava utilizando, ele faz aquilo, né? Então essa interação, a partir dessa psicologia dos dois, né? Sendo tão diferentes, mas ao mesmo tempo complementares, foi bem interessante. E é justamente nesse momento que aparece a discussão sobre o amor, né? Por quê? Porque aparentemente o Loki, ele conheceu o amor, tanto da mãe, especialmente, quanto do pai dele. Mas parece que a Sylvie, né? Não. E isso tem um impacto na maneira como ela se comporta, né? Provavelmente vai haver uma exploração da backstory dela, e essa backstory vai ser feito algum flashback para explicar o comportamento atual dela e provavelmente para explicar o motivo dela estar nessa cruzada, né, contra a TVA. E aí é interessante essa discussão sobre o amor, né, porque uma das discussões mais importantes filosoficamente sobre o amor, talvez a discussão original filosófica, ela se dá no Simpósio, né, o banquete de Platão. Nesse banquete é um
uma festa, um jantar, um banquete, obviamente, né? Em homenagem a Ágaton, que é um tragediógrafo, né? Alguém que escreve tragédias, que escreve peças de teatro, né? E Sócrates está presente, e ao final do banquete, ao invés das distrações usuais, eles resolvem debater sobre o amor. E aí há os três últimos momentos são bem famosos, né? Há um momento em que Aristófanes, ele vai tentar, e Aristófanes ele é um comediógrafo, né? Alguém que escrevia comédias gregas, né? Inclusive ele tem uma comédia em que Sócrates e a mulher do Sócrates aparece de maneira muito irônica, muito sarcástica. A mulher do Sócrates aparece como uma megera e o Sócrates como uma espécie de bom vivant, vagabundo. É o que acontece. Aristófanes conta aquele mito dos homens duplos, que tinham 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. Alguns eram homem-mulher, outros eram homem-homem, outros eram mulher-mulher. E eles eram tão poderosos, que Zeus ficou com medo e os partiu ao meio com raios. Só que eles ficaram profundamente doentes e tristes e agarraram as suas metades e teriam morrido ali se Zeus não os tivesse espalhados pelo mundo e os separado, né? Então, o amor seria a busca por essa metade. Ágaton, quando vai falar, ele simplesmente diz que o amor é belo, o amor é sublime, o amor é isso. E aí Platão vai explicar que ele não entendia o que era o amor, até que a sábia Diotima explicou para ele, e ele vai contar um outro mito, né? Porque no começo, a discussão ela começa se o Eros, né, que é o deus do amor, ele era um deus muito velho, era um deus jovem, né? E segundo a sábia Diotima, Eros não é sequer um deus, ele é um daimon, ele é uma criatura intermediária. No dia do nascimento de Afrodite, houve uma grande festa. E quando já estavam todos bêbados, né, aparece a pobreza, um espírito que era a encarnação da pobreza, que é... Como é o nome dela em grego, meu Deus? Penha, eu acho, né? E ela encontra Poros, que é o espírito da riqueza, do Fausto, né? Adormecido em um jardim. E aí ela aproveita para conseguir algo que ela jamais teria nada com ele, e faz sexo com ele adormecido. E dessa união, no dia do aniversário de Afrodite, no dia que Afrodite nasceu, né? Entre Penha e Poros, né? Entre a pobreza e a riqueza, nasce o amor, né? Que vai ter algo dos dois. Ele tem algo da pobreza, porque ele está sempre pedindo, mas tem algo da riqueza, porque ele está sempre doando, né? Então essa é uma das grandes discussões filosóficas acerca do amor. E aí aparece a discussão lá entre o Loki e a Sylvie, em que ele diz a seguinte coisa, né? Ele diz, depois de um bom tempo, isso também acaba sendo uma espécie de gag, né? Uma running gag, uma piada recorrente, o fato de ele ser meio ruim com metáforas, né? Ele não sabe fazer alegorias, né? Ele diz, love is a dagger, o amor é uma adaga. It's a weapon to be wielded far away or up close. É uma arma para ser empunhada ou muito longe, você pode arremessar a adaga, ou bem de perto, né? You can see yourself in it. Você pode se ver nela, na lâmina, né? It's beautiful until it makes you bleed. Ela é bonita até que faz você sangrar. But ultimately, mas no fim, when you reach for it, quando você vai tentar pegá-la, e aí a Sylvie tenta pegar a adaga que ele manifestou, it isn't real, né? Love is an imaginary dagger, né? E aí a adaga desaparece, vanished, né? É interessante, né? Porque acrescenta uma camada a mais de debate naquilo que está sendo, nesses grandes temas, né? Que são trazidos a toda uma metalinguagem, né? Com referências a outros filmes, com essas músicas, com a trilha sonora tendo a ver com aquilo que está aparecendo,
há essa possibilidade, que eu acho que é muito provável, de toda a cena, né, a partir do momento em que ela toca na têmpora dele, aquilo ali é tudo uma ilusão, extremamente elaborada, do Loki revertendo o encanto para poder ludibriá-la. Ele consegue várias informações, como é que faz o encantamento, que eles são todos variantes, e aí isso coloca uma questão muito interessante, né? Se todos eles são variantes, a questão do fatalismo, do determinismo da linha temporal é falsa. Tudo é uma narrativa que eles criaram, né? Porque há uma quantidade tão grande de variantes que elas são utilizadas ali como uma enorme cidade de servidores para evitar o aparecimento de variantes e para destruir outras variantes, o que é muito irônico, né? O que também reforça um pouco da alegoria da TVA como uma sociedade fascista, ou fascistoide, né? Pelo menos autoritária, né? Para dizer melhor. Uma sociedade autoritária em que as próprias vítimas do autoritarismo deles são também os algozes, né? Como a polícia e os militares de baixa patente são pessoas que em geral vêm das classes populares que eles mesmos oprimem, né? Como cães de fila do capital, como diria Marx, ou cães de fila do Estado, né? Isso coloca uma série de questões ainda mais interessantes, como por exemplo, né? É muito provável que a fascinação do Mobius por jet skis e ele não reconhece um dos troféus, que é um globo de San Diego, porque todos os troféus lá são troféus que ele trouxe, né? Talvez seja a cidade natal dele, ele tenha vindo de San Diego e lá ele trabalhasse com jet skis ou andasse jet skis ou alguma coisa do tipo, né? E isso seja uma memória inconsciente que aparece numa linguagem freudiana, um retorno do recalcado, né? Uma maneira disso vir à tona de alguma forma. Ele não consegue lembrar da vida anterior dele, mas persiste esse amor pelos jet skis, ou essa admiração pelos jet skis, né? É um episódio muito interessante, muito complexo em termos de narrativa, apesar de ser muito bom de assistir. Essa complexidade não atrapalha o quão fluido ele é e quão interessante ver. Ele não é um episódio, né, baseado em história. Ele não está ali exatamente para progredir a história, mas a narrativa avança por meio da tensão entre os dois personagens, a Sylvie e o Loki. E por meio dessa tensão, nós conhecemos mais acerca dos dois personagens, né? Que é um recurso narrativo muito, muito interessante. E aí aquela abundância de easter eggs, né? E aí tem um monte, né? Eu detectei alguns, depois pesquisei outros, né? Mas o intuito aqui não é tanto falar desses easter eggs. Tem outros canais aí bem mais apropriados dessa temática. Mas tem uma narrativa muito interessante e termina num absoluto impasse, né? Obviamente, nós sabemos, né, que eles não vão morrer. E no trailer já aparece que ela foi capturada e algumas cenas de flashback. Então, resta saber como, né? Como isso vai acontecer? Será que ela foi capturada pelo Loki? Será que ele criou todo aquele esquema para poder ganhar uns pontos com eles? Ou enganar todo mundo, inclusive a Sylvie, né? Então, são perguntas interessantes e tá ficando cada vez melhor. Tô bem ansioso pelo próximo episódio, né? Dá tempo da gente fazer essas discussões, esse tipo de coisas, de como não dá para maratonar, então ossos do ofício, né? Ou ócios do ofício, né? Então é isso, gente. Valeu, muito obrigado. Se puderem dar um joinha, compartilhar, é isso. Valeu. É nóis.